esse aqui é o experimento do anel saltador. Nós temos aqui uma bobina, que é um fio metálico espiralado, que está em volta de um núcleo de ferro. Nós vamos aqui estudar sobre corrente elétrica e campos magnéticos para poder entender também sobre a lei da indução. Então, antes de tudo, nós vamos aplicar uma corrente alternada a essa bobina e nós vamos lembrar que a corrente elétrica, em volta dela, sempre há um campo magnético. Então, enquanto eu não tiver corrente, não existe nenhum efeito da bobina com esse pedaço de ferro. Mas se eu ligar a tensão, percebemos a tração. Ou seja, essa bobina correndo corrente elétrica começa a produzir um campo magnético, ou seja, começa a se comportar como um ímã. É por isso que nós chamamos de eletroímã. Agora, para ver o efeito da indução, também chamado de lei de Faraday, nós vamos tentar ligar essa lâmpada dessa forma. Então, o que está acontecendo aqui? A nossa corrente alternada está produzindo uma região que está variando o campo magnético. E a gente sabe que onde há variação de campo magnético, existe a chamada força eletromotriz que vai permitir com que a gente acelere esses elétrons, devido uma corrente elétrica aqui, dando o que é necessário para acender uma lâmpada. Agora a gente pode entender por que o nome do experimento é anel saltador. Eu vou pegar esse anel metálico de alumínio, colocar ele aqui na nossa bobina e nós vamos ver o que vai acontecer. Então, ele saltou. Por quê? Então, lembrando, novamente, a nossa lei de indução está agindo aqui. Então, eu tenho uma corrente elétrica fluindo por aqui, por conta daquela variação do campo magnético. Só que essa nova corrente elétrica ela também tem um próprio campo magnético. E ele vai tender a se opor ao campo magnético da bobina, fazendo com que haja a nossa repulsão. Agora, a gente pode se perguntar, esse anel aqui que tem uma área maior, será que ele pula mais ou pula menos? Vamos pensar. Os dois têm o peso para baixo. E o que permite que eles subam é a força magnética para cima, vencendo esse peso. Então, em primeira análise, se esse anel tem um peso maior, a gente poderia pensar que ele pula menos, que a força magnética não seria tão mais forte que o peso. Mas será que isso é verdade? Então, podemos ver que o anel saltou muito mais. Por quê? Por ele ter uma área maior, ele dá mais facilidade para os elétrons fluírem naquela região. Os elétrons têm mais espaço para fluírem nesse anel. Então a gente diz que esse anel apresenta menor resistência elétrica e dá mais facilidade para os elétrons passarem. E a gente pode estar se perguntando se é realmente uma corrente elétrica que está fluindo por esse anel. Então a gente usa esse anel aqui com a seção aberta, representando um circuito aberto, e podemos perceber o seguinte. Não adianta eu aplicar tensão alguma aqui que não vemos nenhum efeito, ou seja, como não há espaço para os elétrons fluírem aqui, não há lei de indução, então não há nenhuma força magnética para subir ele. E podemos olhar aqui também para esse anel de outro material, que é o cobre, e que tem um raio maior. Podemos perceber que o anel só tremeu. Por quê? Ele está a uma distância um pouco maior da bobina, onde o campo magnético é um pouco menos intenso. Então a força magnética ela não é suficiente para vencer o peso. Então ele só chega a tremer um pouco, mas a força magnética não é suficiente. Mas a gente pode perceber que quando a gente pega esse anel, ele está um pouco quente. Por quê? Isso aqui nós chamamos de efeito Joule. Quando a corrente elétrica fica fluindo por muito tempo, a gente consegue perceber. Como ele não saltou, a corrente elétrica ali por muito tempo, isso agita os elétrons, aumentando a temperatura desse condutor. Logo percebemos o aumento encostando nele. Então, esse é o experimento do anel saltador.